Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer assim, discutir menos física e discutir mais um pouco da metodologia dos métodos numéricos que a gente vai usar aí, pelo menos para esse problema específico, que é o problema de você diagonalizar o hamiltoniano de ambos, tá bom? Vamos lembrando, né? A gente quer escrever esse hamiltoniano aqui. A gente quer diagonalizar esse hamiltoniano aqui, né? É isso? Né? A gente quer diagonalizar, dar uma olhadinha no foco aí como é que tá. Tá bom, né? Então, a gente vai diagonalizar esse hamiltoniano. Então, a gente já escreveu esse hamiltoniano, a gente já sabe como escrever ele, né? A gente viu lá no último vídeo. Ele tem uma forma tridiagonal, certo? Né? Só lembrando, né? Ele tem a seguinte forma. Ele é aqui, é 1, é 2, é 3, é N, T, e aqui é 0. Isso? Ele tem 3, né? Só tem números não nulos em 3 coisas, né? A diagonal principal e a primeira subdiagonal acima aqui e a primeira subdiagonal abaixo. Tá bom aí, gente? Tudo tranquilo? Então a gente sabe que é uma matriz tridiagonal. Então qual é o método que a gente vai usar? Bem, existem várias maneiras. Eu vou explicar uma das maneiras, certo? Para a gente diagonalizar esse hamiltoniano aqui, certo? Explicar os detalhes principais, ok? Então vamos lá. Qual é a estratégia, uma das estratégias mais diretas que a gente aprende na graduação, inclusive, né? É a gente usar aquele método de rotação lá que está no método do livro do Numerical Recipes, tá? Que basicamente é o seguinte: como a matriz é uma matriz que tem basicamente esse bloco aqui, essa diagonal aqui e essas subdiagonais aqui, aí a gente vai usar e aqui é 0. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente guarda os números da diagonal num vetor D, vai ser um vetor, o Fortran escreve assim, né? Certo? E guarda essa subdiagonal, que é igual a essa, num vetor E. Tá bom? Beleza, gente? Então, a sua matriz, na verdade, ela não existe. Ela existe basicamente, para você no programa, existe o vetor D, que é a diagonal, e o vetor E, que é a subdiagonal. Tá bom, gente? Então, se você for escrever aí lá no programa, você não precisa entrar com a matriz toda, porque a boa parte dos números são 0, você não precisa entrar a matriz toda. Então o que é que você precisa entrar? Você precisa chamar, por exemplo, vou dar um exemplo de Fortran, tá bom? Isso é parecido. Você precisa chamar a rotina que é a TQLI. Tá lá no Numerical Recipes, tá bom? Basicamente, ela tem um perfil assim, ela tem aqui D, E, que é o vetor D, que é a diagonal, o vetor E, que é a subdiagonal, né? Que é onde está o hopping. Aí ele tem aqui, ele entra com o tamanho, que é o tamanho da matriz. Ele pede uma variável de entrada, que é um NP, que é um número limite, ou seja, a maior matriz que você vai trabalhar. Tradicionalmente NP tem que ser maior do que N. E ele precisa de uma matriz de saída aqui. Então quem é D? D são vetores. Por exemplo, em Fortran se escreve assim, né? Onde esse I ele vai de 1, 2 até N. Quem é E? Então esse D ele tem tamanho N. Quem é esse E? Esse E, basicamente, ele vai assim, né? Ele é um vetor onde o I ele vai de 1, 2 até N menos 1. Tá bom? Então essa é mais ou menos a ideia aí, ou seja, o vetor D é um vetor de tamanho N, o vetor E é um vetor de tamanho N menos 1. Tá bom? E quem é? Então essas são as entradas do seu programa. Você entra com isso. A sua matriz, na verdade, você não precisa escrever a matriz de entrada. Só precisa escrever a diagonal da matriz e fora da diagonal. Aí quais são as saídas, né? Então lembrando, N é o tamanho da matriz. Esse NP é um número maior do que N, tá? E quem é a saída dessa rotina? Então essa é a sua entrada. Quem é a saída? Isso aqui é a entrada. E quem é a saída? A saída você tem D, né, contendo os autovalores. Os autovalores. E a matriz Z é uma matriz N por N. Certo?
Essa matriz Z, ela é uma matriz que as colunas dela vão estar os autovetores, tá bom? Então você vai ter como saída um vetor de dimensão n que contém as posições dele como sendo os n autovalores. E a matriz Z, certo? Que é uma matriz n por n, as colunas dela são os autovetores relacionados com esses autovalores. Então se você for escrever, por exemplo, fazer um desenho da matriz Z, que é a matriz de saída, vai ser a seguinte coisa. Tá? Vai ser a seguinte coisa. Então a matriz Z vai ser uma matriz assim. A primeira coluna dela, você vai ter o primeiro autovetor, que está associado com o primeiro autovalor. Né? Pelo menos o primeiro que ele achou, né? A segunda coluna dela vai ser o segundo autovetor. E assim vai. Terceira coluna, o terceiro autovetor. Veja, eu estou chamando primeiro, segundo, terceiro, mas não quer dizer que eles saiam na ordem não, viu? Eles não precisam sair na ordem não. Então aqui, a última coluna, a última coluna, você vai ter o enésimo autovetor. Tá bom, gente? Então, se eu, digamos, eu quero, boto o dedo aqui, eu quero saber o elemento, por exemplo, o elemento aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, digamos que eu quero esse elemento aqui, o 3, 3. O que é o 3, 3? Então, o Z33, Z, né? 3, 3, ele vai ser a terceira componente, certo? Do terceiro autovetor. Perfeito? Então, ou seja, se você põe aqui, né? Fixa a coluna em 1, essas linhas aqui são as componentes do primeiro autovetor. Se você fixa a linha em 3, essas linhas são as componentes do terceiro autovetor. Tá bom, gente? Então essa é mais ou menos a entrada e saída dessa rotina, ok? Então, resumindo, então, se você for fazer um programa, por exemplo, de Fortran, para diagonalizar uma matriz no modelo de Anderson, usando esse método, como é que seria o programa? Bem básicozinho, só a ideia do programa. Então você vai ter uns vetores, né? D, que tem tamanho NP, certo? E, que tem tamanho NP, que é o tamanho máximo. E você vai ter uma matriz Z, que tem tamanho NP por NP. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso aqui. Então, aí você, por exemplo, faz um loop, um exemplo, né? Faz um loopzinho, certo? Um loopzinho, 1 até N, certo? E aí, você vai ter que, digamos, dizer que D de I é igual a 0, ou seja, toda a diagonal na matriz é 0, e o termo de Hopping, que é o E, é igual a 1. O que é isso? A gente falou sobre isso ontem. Isso é um modelo de bloco, tá bom? Então, se você começar com essa digamos, essa configuração aqui, eu estou dizendo o seguinte, estou escrevendo um modelo que a diagonal dele é toda 0 e fora a diagonal é 1. Então tem um modelo periódico, né? Um detalhezinho que eu esqueci de comentar agora é o seguinte: a matriz Z, a priori, ela é uma matriz de saída, mas ela na entrada, ela tem que ser a identidade. Esqueci de falar isso no começo, tá bom? Então a matriz Z é uma matriz de fato de saída, mas na entrada você não pode deixar ela 0, você tem que botar ela igual a identidade, tá bom? Então só salientando isso que eu esqueci de falar. Então, assim, se você quiser resolver, por exemplo, o modelo de block com esse método, o grosso do programa é esse aqui. Você define dois vetores e define a matriz Z. A matriz Z você coloca como sendo a identidade, tudo 0 com a diagonal 1. E você define, por exemplo, a diagonal desse, como sendo 0. Por quê? Porque no modelo de bloco você não tem uma simetria transracional. O 0 é uma das simetrias transracionais, por exemplo. E põe a energia cinética constante, igual a 1. Okay, né? Então, com isso, você está aqui simulando o modelo de bloco. Então, você pode fazer esse exemplo. Montar esse programa, chamar a rotina, né? Todo mundo sabe como é que chama, né? Se chama com call, né? Call, P-Q-L-I. Aí você vai fazer D, E, N, NP, Z. Não. Chamou a rotina, ela diagonaliza essa matriz e te devolve as energias e os autovetores. Aí você pode fazer um estudo sobre as energias. Você pode pegar as energias para ver se vai dar aquela relação que a gente demonstrou analiticamente. Lembra que a gente demonstrou uma relação analiticamente? Que a relação de dispersão dava um cosseno? Aí você pode fazer um plot para ver se está certo. Pode calcular a densidade de estado, por exemplo. Você pega as energias, calcula a densidade de estado, faz um histograma das energias.
Isso é uma coisa fácil de fazer, né? Pelo histograma você sabe se a densidade de estado está compatível com aquela relação de dispersão que a gente mostrou nos vídeos passados. Tá bom? Então esse seria mais ou menos digamos assim, o resumo do que a gente precisa fazer para diagonalizar o hamiltoniano unidimensional de Anderson, pelo menos nessa versão simplificada aí. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Um abraço.